Com a condição de que expulsasse os invasores mouros e garantisse a segurança da porção norte do Reino Lusitano, compreendida entre os rios Volga e Minho, o rei do Reino de Leão, Afonso VI, no século XI, concederia as terras a um nobre francês de Borgonha, Dom Henrique. Esse cumpriu sua missão e manteve-se fiel à autoridade dos monarcas. Porém, seu filho, Dom Afonso Henriques, queria instaurar um reino independente. Durante o reinado de Afonso VII, neto de Afonso VI, ocorreram grandes batalhas, em que Dom Henrique foi reconhecido pelo monarca espanhol e intitulado rei pelo Papa. Apesar das vitórias alcançadas, a tensão entre os dois reinos permanecia. Com a morte de Dom Fernando I, rei de Portugal, em 1383, os castelhanos viram a possibilidade de tomar domínio de Portugal, já que o rei português não tinha deixado herdeiros homens, apenas uma filha mulher, que era casada com Dom João de Castela, rei de Castela. Portugal, em frente à ameaça de ter seus negócios e sua liberdade dominados pelos castelhanos, enfrentaram diversas batalhas, como a Batalha de Ajubarrota, que deu autonomia a Portugal. Portugal e Castela fizeram paz provisória em 1384 e definitiva em 1411. Com o início da dinastia de Aves, Portugal se lançou de forma mais sistemática para conquistar e explorar novas terras. Então, o rei Dom João I organizou uma grande frota para conquistar uma cidade no norte da África, Ceuta, uma cidade portuária que servia como escoadouro para os produtos vindos de caravanas do interior da África. Segundo o cronista Gomes Eanes Urara, Dom João I se manteve relutante em empreender em tal feito, pois achava que a queda de Ceuta enfraqueceria o reino moura de Granada, facilitando assim a sua tomada por Castela. No momento entra a figura de um dos filhos de Dom João I, Dom Henrique, que argumentava a favor dessas explorações. Os portugueses eles até conseguiram conquistar a cidade, porém ela gerava muitas despesas para sua defesa e pouco proveito econômico advindo da sua conquista. Isso acontecia porque Ceuta era um porto que apoiava os corsários muçulmanos, que atrapalhavam os interesses comerciais de Portugal. Após os combates, as caravanas com produtos foram desviadas para outras cidades da costa. Os portugueses de Ceuta, eles ficaram isolados em um ambiente hostil e tiveram que sustentar a defesa da cidade contra os constantes ataques e tentativas de retomadas por parte dos muçulmanos. Apesar das riquezas do saque, a conquista portuguesa se mostrava muito pouco compensadora e muito cara, pois para ter o valioso controle das rotas comerciais e do escoamento dos produtos interioranos, eles teriam que continuar a tomada de outras cidades costeiras. E isso sem falar no alto custo pela manutenção das tropas e em outros aparatos de defesa. Apesar disso, a imagem do rei de Portugal não foi afetada, pois as guerras na costa marroquina não seriam só por interesses comerciais, mas também poderiam ser interpretadas no âmbito das cruzadas, já que Ceuta era uma cidade sob a supremacia do Islã, então a sua conquista era interpretada como uma guerra santa. A conquista dessa cidade foi relevante, pois, além de marcar o início da expansão portuguesa sobre os territórios africanos, também serviu para atribuir ao poder real português uma elevada dignidade frente aos outros príncipes católicos. Logo, se outro rei cristão não aceitasse a dilatação do reino português para outras terras e mostrasse agressividade contra a mesma, ele seria considerado um traidor da religião cristã. Além de que a expansão lusitana para as novas terras, sendo elas a escravização de nativos e exploração dos seus bens e terras, seriam considerados atos em benefício de Deus, tendo em vista que eles enfraqueciam o Islã e dilatavam o poder cristão. É provável que Dom João I buscasse proteger suas navegações contra qualquer soberano na cristandade que visse com receio ou desconfiança o fortalecimento de Portugal, advindo de suas expedições, dando-lhe o caráter de cruzada. Uma das principais motivações para o acontecimento da expansão marítima europeia era para encontrar rotas comerciais para o comércio de especiarias,
como por exemplo pimenta, gengibre, cravo e canela, pois, na Europa, esses produtos eram extremamente valorizados pelas suas propriedades de conservação, além de melhorar o sabor do alimento. Logo, ter acesso a esses produtos significava uma possibilidade de enriquecimento. Contudo, a busca por riquezas não era o único motivo das viagens pelo oceano. O homem europeu, que era profundamente religioso, acreditava que devia levar a fé cristã a todos os lugares, convertendo os povos infiéis. No Oriente havia muitos povos infiéis, como por exemplo os muçulmanos, e viajar para lá, pelos oceanos, possibilitaria o domínio desses povos e sua conversão. Também era interessante aos governos europeus conquistar regiões em busca de posse, o que aumentaria a sua importância e poder junto aos demais países europeus. Em 1446, os portugueses já haviam chegado às ilhas do arquipélago de Cabo Verde. Os descobrimentos continuaram nas décadas seguintes, com o reconhecimento e a exploração do litoral africano até Serra Leoa, alcançado em 1460, ano da morte de Dom Henrique. Em 1469, Afonso V, filho de Dom João, rendou para exploração comercial as terras além de Serra Leoa. Além da contribuição monetária, o arrendante deveria reconhecer as terras da costa pelo menos 100 léguas por cada ano. Arrendamento é o tipo de contrato em que ocorre a cessão de direitos de uso de um bem por tempo determinado e em troca de um pagamento. Esse modelo de financiamento seria reproduzido no futuro, inclusive em terras do Novo Mundo. Entre 1470 e 1474, capitães portugueses percorreram a costa do Golfo da Guiné e encontraram a primeira de suas ilhas, Fernão Pó. A linha equinocial foi transposta por esses navegadores pela primeira vez em 1472. As ilhas São Tomé e de Príncipe foram alcançadas no fim desta mesma década. Em 1481, Dom João II chegou ao trono e retomou com firmeza as iniciativas de expansão. O rei escolheu o navegador Diogo Cão para dar sequência ao levantamento da costa africana e estabeleceu como prática o assentamento por marcos de pedra para identificar os lugares já alcançados, além de estabelecer as prioridades de descobrimento e estabelecer os direitos de exploração exclusiva. Em 1887, portugueses enviaram uma missão terrestre rumo ao Oriente. Seus objetivos eram levantar informações sobre a navegação no Ocidente, seus produtos e os principais centros de comércio daquela região: Adém, Hormuz, Cananor, Calicut, Goa e Sofala. Pelo caminho marítimo, Bartolomeu Dias partiu de Lisboa em agosto de 1487 com 3 caravelas e chegou em outubro daquele mesmo ano no sul da Angola. Seguindo o rumo sul, Dias e sua tripulação, empurrados por tempestades, afastaram-se da costa e contornaram o continente sem ver sua extremidade. Aportaram em fevereiro de 1488 no local que hoje é conhecido como a Cidade do Cabo, na África do Sul. Até que o início de motim fez com que o capitão decidisse por retornar por escala até o litoral da região. Coube a Dom Manuel I, que assumiu o trono em 1495, a conclusão dessas expedições. O monarca equipou uma esquadra com 3 navios aperfeiçoados e construídos especialmente para a viagem às Índias e um anal de abastecimento. O comando foi entregue ao fidalgo Vasco da Gama, tendo como capitães Paulo da Gama e o navegador Nicolau Coelho. Essa expedição partiu em julho de 1497, acompanhada por uma caravela comandada por Bartolomeu Dias, que se destinava ao Forte da Mina, no Golfo da Guiné. A partir desse ponto, Vasco da Gama afastou-se da costa e fez uma grande volta pelo oceano. A expedição ancorou em uma baía então denominada Santa Helena em novembro daquele ano, avançou além do Cabo da Boa Esperança e aportou na Angra de São Brás, ultrapassou o Rio do Infante, o atual Great Fish River, e subiu a costa oriental da África, passando por Moçambique.
Na cidade de Melinde, conseguiu apoio para a travessia do Índico e alcançou as Índias, na cidade de Calicut, em maio de 1498. Essa viagem abriu uma nova e grande rota comercial, ligando o Oriente à Europa e deu início ao domínio português naquele oceano. Sucessivas armadas implantaram entrepostos e feitorias em pontos estratégicos e disputaram em mares rotas comerciais importantes, estabelecendo a participação de Portugal no comércio de produtos daquelas regiões e o domínio da navegação do Índico. As grandes navegações e explorações realizadas sob a bandeira castelhana tiveram seu início durante o reinado de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, na tentativa de descobrir uma rota alternativa para o Ocidente, quebrando o padrão das expedições anteriores realizadas pelos navegadores portugueses. Diego Cão realizou a chegada à foz do Rio do Congo em 1482 e Bartolomeu Dias chegou ao denominado Cabo da Boa Esperança entre 1487 e 1488. Os espanhóis decidiram navegar, evitando contornar o continente africano. Cristóvão Colombo, corsário genovês, já possuía um projeto que abordava sobre a possibilidade de alcançar a Ásia através do Ocidente europeu. No entanto, ele foi inicialmente rejeitado tanto pela coroa espanhola, tanto pela coroa portuguesa. Porém, como o seu projeto dependia de uma base nas Ilhas Canárias, ele continuou a buscar apoio da coroa espanhola. O Tratado de Alcáçovas impediu os reis católicos da expansão marítima meridional pelo caminho do Levante, e os monarcas estavam insatisfeitos com o avanço das explorações portuguesas. O êxito do projeto de Colombo iria satisfazer os castelhanos. No entanto, a prioridade dos monarcas e dos homens ricos de Castela era a conquista de Granada, e só depois da conquista desse reino, em 2 de janeiro de 1492, houve disponibilidade para voltar a discutir sobre o projeto. No dia 17 de abril de 1492 foi assinado o contrato entre a coroa espanhola e Cristóvão Colombo, onde os reis reservavam a titularidade das terras que fossem descobertas a troco do financiamento da expedição. Então, Cristóvão Colombo, em nome da coroa espanhola, zarpou de Palos de la Fronteira e avistou o ilhéu de Guanaane em 12 de outubro de 1492, percorrendo então o arquipélago de Bahamas e as ilhas de Cuba e de Hispaniola, o atual Haiti. Então, o descobrimento da América ficou associado à chegada dos espanhóis, liderados por Colombo, ao continente americano. A segunda expedição de Colombo foi preparada para atender às expectativas de grandes expansões territoriais e buscar riquezas então formadas. Então se reuniram 17 navios abastecidos para 6 meses de viagem e uma tripulação de 1.200 participantes, entre eles marinheiros, militares e colonos. Colombo ele conquistou novas ilhas no arquipélago das Antilhas e deu seguimento à sua exploração de Cuba espanhola, ele pelas costas do sul no Mar do Caribe. Ele também deu início à construção do assentamento de La Isabela, em espanhola, e encontrou ouro aluvião. Contudo, avolumou-se os problemas desse amplo empreendimento, exacerbando os conflitos entre os próprios viajantes e a exploração dos nativos. Constatou-se também que o Forte Navidad havia sido destruído e sua guarnição morta ou dispersa. Ocorreu uma terceira viagem em que Colombo descobriu a ilha de Trinidade e o delta de Orinoco, na atual Venezuela. Ele foi o primeiro europeu a descobrir terras continentais do Novo Mundo na sua parte sul. Ele seguiu então para Santo Domingo, em Espanhola, e se deparou com um cenário de guerra entre os próprios castelhanos. As desavenças entre os colonizadores resultaram na destituição de Colombo, que retornou como prisioneiro à Espanha, e que após sua reabilitação empreendeu em uma quarta e última expedição. Após passar das Antilhas, Colombo explorou a parte das costas da parte central do continente, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, e ficou sabendo de um grande reino nas proximidades, que eram os astecas e os maias. Ficou sabendo também de um outro mar mais adiante.
Colombo regressou à Espanha em novembro de 1504 e faleceu enfermo e desprestigiado em maio de 1506. O descobrimento do Brasil deve, antes de tudo, ser considerado no contexto das grandes navegações e dos descobrimentos marítimos, promovidos nos séculos XV e XVI por castelhanos e portugueses. Nesta época, Portugal e o Reino de Castela, que formaria futuramente a Espanha, se lançaram ao mar em busca de novas terras. O nome Pedro Álvares Cabral foi consagrado como o primeiro a descobrir as novas terras. Essas expansões marítimas ocorriam com maior segredo, pois Portugal e Castela competiam entre si para encontrar novas terras além da Europa. A história oficial consagrou Pedro Álvares Cabral como o primeiro a encontrar as novas terras. Porém, foram muitos navegadores que avistaram as terras e antecederam ele. Dentre eles podemos citar Vicente Yanez Pinzón, Diego de Lepe, João Coelho da Porta da Cruz e Duarte Pacheco Pereira. Vicente Yanez Pinzón, que participou das duas primeiras viagens de Colombo, organizou e zarpou em 1499 em direção às terras que Colombo descobriu em sua terceira viagem. Em janeiro de 1500, Pinzón e sua tripulação desembarcaram em terras que julgavam ser a costa da Ásia, porém era Mucuripe, litoral do Ceará. Seguindo a foz do rio Curu, tiveram um primeiro encontro com os nativos, os Potiguar, o que resultou em um confronto e várias mortes de ambas as partes. A noroeste, seguiram pela Baía de Marajó e a foz do rio Amazonas, rumo ao Caribe. Esse mesmo roteiro foi seguido por outra tripulação espanhola meses depois. A esquadra de Pedro Álvares Cabral era bastante numerosa e composta por experientes navegadores. Seu objetivo principal era alcançar as Índias para negociar tratados comerciais após a bem-sucedida viagem de Vasco da Gama, em 1498. Por muito tempo, acreditou-se que essas terras foram descobertas de forma não planejada, afirmando até mesmo a possível tempestade que teria mudado a rota dos navegadores. No entanto, indícios de viagens e descobertas feitas pelos espanhóis trouxeram às costas brasileiras uma expedição a fim de averiguar a localização. Tendo em vista o Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, e estabelecia que, a partir de uma linha divisória imaginária traçada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, as terras localizadas a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha e as terras localizadas a leste pertenceriam a Portugal. Chegando ao litoral sul do atual estado da Bahia, as caravelas da esquadra portuguesa avistaram um monte, o qual foi batizado de Monte Pascoal, local que hoje é conhecido como Porto Seguro. As impressões do território que viriam a ser chamadas de Brasil foram descritas detalhadamente na carta de Pero Vaz de Caminha. Nessa carta, ele documenta a composição física à primeira vista do território. Além disso, ele relata o desembarque dos portugueses à praia, o primeiro contato dos colonizadores com os indígenas e a primeira missa feita em solo brasileiro, realizada por Frei Henrique de Coimbra. Com isso, é importante ressaltar que a palavra descobrimento no contexto das grandes navegações, especialmente com a chegada dos europeus à América, é amplamente criticada pelo seu viés eurocêntrico e colonialista. O termo desconsidera a existência de povos indígenas que já habitavam essas terras, sugerindo que o território só passou a existir a partir do encontro com os europeus. Isso ignora a existência de civilizações complexas e avançadas como os astecas e os incas. Isso oculta o impacto devastador da colonização, marcada pela exploração, escravização, violência e disseminação de doenças. O uso da palavra descobrimento suaviza e romantiza eventos históricos, escondendo a destruição de culturas e as práticas violentas associadas à chegada dos europeus. Diante dessa questão, críticos e historiadores têm proposto termos alternativos, como invasão ou encontro de culturas, que melhor capturam a complexidade e o impacto real desses acontecimentos.